como você está? Seja bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Hoje eu trouxe para você as diferenças entre a criolipólise convencional e a CrioFirme Slim, que é o método que eu desenvolvi e que a gente utiliza aqui na AC Clínica Estética e que entregam esses resultados que vocês têm amado. No mercado, a gente encontra a crio de sucção e a crio de placas. A crio de placas, ela é literalmente uma placa que você coloca sobre a mantinha de proteção e faz uma amarração e ela fica lá durante todo o tempo da sessão. Já a crio de sucção, você coloca a mantinha de proteção, ajusta o manípulo, ela suga e segura até o final da sessão. No método CrioFirme Slim, eu optei por utilizar a crio de placas, porque ela tem uma área de resfriamento muito maior do que a crio de sucção. Então ela pega regiões maiores. E como um outro grande diferencial é a questão do tempo entre a criolipólise convencional e a CrioFirme Slim, por exemplo, quando você busca saber ou busca fazer em outros lugares, a crio convencional, o tempo de duração da sessão é de 40 a 60 minutos. Então, é 60 minutos no abdômen, 40 nos braços, 60 nas costas e assim vai. Já na CrioFirme Slim, primeiro de tudo, a gente faz uma avaliação, porque a gente não acredita na estética receita de bolo, que é 60 minutos para uma região de braços, que é 60 minutos para uma região de abdômen, que é 60 minutos para uma região de costas. No nosso método, isso não existe, porque a gente trabalha de fato com a estética personalizada. Então, a gente faz uma avaliação, vê percentual de gordura, tipo de gordura, grau de flacidez, para aí sim a gente montar um planejamento. E nesse planejamento, a gente faz a média de tempo, porque quem vai determinar de fato o tempo que cada rodada vai ter é a temperatura. Então, um procedimento de CrioFirme Slim, por exemplo, no abdômen, ele tem a duração de 6, 8, 12 horas, vai depender do tamanho do abdômen, tipo de flacidez, tipo de gordura, tem diástase, não tem diástase, tudo isso vai influenciar no tempo que a gente vai prever. Mas quem vai determinar é de fato a temperatura. O tempo ele vai determinando ali a temperatura que a gente quer atingir. E cada região tem uma temperatura ideal para que a gente atinja e que a gente consiga ter resultados visíveis. Eu vou dar um exemplo bem ilustrativo sobre a diferença da crio convencional para a CrioFirme Slim. Quando a gente vai no supermercado, tem aquela montanha de limões. Então, imagina só, eu tenho essa montanha de limões e eu pego uma sacolinha desse tamanhinho e vou lá, tiro os limões. Os limões que estão em cima, eles vão descer. Visivelmente, eu não vou perceber que eu tirei os limões dali, mas eu sei porque eu tô com a sacolinha na mão. Mas a gente não percebe, porque é uma montanha de limões para um pouquinho que a gente tirou. Já quando a gente faz uma CrioFirme Slim, é como se a gente fosse lá, pegasse uma sacola desse tamanho e tirasse bastante limões daquela montanha de limões. Ou seja, os limões que estão embaixo, eles saíram de lá, os limões desceram e eles ficam nivelados. Ou seja, a gente consegue visualizar que a gente tirou bastante limões, porque a gente fez uma varredura naqueles limões. Então, assim funciona a criolipólise convencional, que é quando você pega uma sacolinha desse tamanho, e assim funciona o método CrioFirme Slim, que é quando você pega uma sacola deste tamanho e vai lá e faz toda essa varredura. Outra coisa também, na criolipólise convencional, você consegue fazer
regiões isoladas, né? Abdômen inferior, ali na pochete. Quando você faz a CrioFirme Slim, não existe essa possibilidade, porque a gente precisa fazer uma harmonização de fato. Então não adianta fazer só o abdômen inferior, porque não vai dar grande diferença. A gente precisa fazer o abdômen superior também e fazer toda essa varredura. Por exemplo, a gente também trabalha com a crio de placas, né, na criolipólise convencional, mas aí você vai lá, são 2 grandes e 2 pequenas. Obviamente não vai ficar bom, não vai ficar harmônico. Então o ideal é que as ponteiras sejam do mesmo tamanho. E outra coisa também, as ponteiras, elas têm uma borda, e essa borda não resfria. Então você vai colocar as 4 ponteiras. Então vai ter regiões que não vai pegar quando você faz a crio convencional. Ou seja, além do tempo ser curto, vão ter regiões que não vai pegar, porque, né, a borda não deixa essa parte resfriar. Já no procedimento CrioFirme Slim, além do tempo, que quem vai determinar é a temperatura, e a gente vai fazer toda a varredura, vai fazer todo o abdômen, vai fazer todo o braço, vai fazer todas as costas, a gente também faz toda essa varredura. Então a gente reposiciona as placas aonde elas não pegaram, ou seja, toda a região ela vai ser feita. Então essas são algumas das diferenças entre o método CrioFirme Slim e a crio convencional.